Daniel, boa noite. Boa noite. Eduardo Trovão do Futebolês. Queria sua avaliação do jogo, a atuação do esporte, claro, mas principalmente também da situação. A cada rodada a coisa fica mais complicada. O que você pode dizer nesse momento que é bem delicado? Bom, primeiro, boa noite. Opa, tá desligado. Oi. Bom, boa noite. Primeiro que a situação, a gente sempre soube que a situação ela estava complicada e sempre esteve. A gente nunca falou algo diferente nesse sentido, mas é claro que quanto mais as rodadas vão passando, as chances elas vão diminuindo, principalmente quando você não faz o resultado como não aconteceu nessa rodada. Mas enquanto houverem chances matemáticas, nós temos que continuar trabalhando, insistindo, para que possamos voltar a fazer uma partida mais consistente, como foi a da rodada passada, e vencemos. Hoje, na minha visão, olhando uma análise do jogo, acho que nós fizemos uma partida abaixo do que nós podemos e vínhamos apresentando. Essa inconstância talvez seja o que tem mais nos incomodado nesse momento, porque fizemos uma boa apresentação, segura, né, consistente contra o Corinthians e hoje a equipe totalmente ao contrário, basicamente a mesma equipe. Então isso nos incomodou. Claro que nós temos que assumir a responsabilidade todos para ver o que literalmente aconteceu e pensar na próxima partida. É o que nós temos pela frente. Hoje, primeiro tempo, apesar de não ter sofrido em termos de muitas oportunidades ao Fortaleza, acho que o nosso primeiro tempo foi muito abaixo, né? Principalmente na hora que tínhamos a bola. Acho que nós não conseguimos conexão, nós aceitamos muito a marcação do adversário, não tivemos a dinâmica que costumamos ter, principalmente nos nossos jogadores de meio e frente, e isso fez com que o Fortaleza dominasse as ações, porque nós não conseguíamos literalmente incomodar o adversário, principalmente no campo defensivo dele, né? E o Fortaleza foi superior no primeiro tempo. Segundo, acho que o Fortaleza começou melhor, mas após as trocas, eu acho que o Sport se soltou mais, melhorou dentro da partida, mas aí, como eu disse, né, já estava em desvantagem no placar. O Fortaleza conseguiu controlar as ações, mesmo o Sport tentando ali no sufoco, no final da partida, o gol de empate, mas hoje, infelizmente, não foi o suficiente e saímos daqui derrotados. Oi, Daniel, boa noite. Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. Você já deu aí sua visão sobre a partida. E aí, o que é que faltou no jogo contra o Corinthians, que deu certo a vitória em casa, que não deu certo hoje no jogo contra o Fortaleza? É uma situação que nós ainda vamos rever para tentar encontrar o que aconteceu. Basicamente a mesma equipe e em termos de postura, em termos de dinâmica de jogo, a gente não conseguiu nem se aproximar do que nós nos aproveitamos contra o Corinthians, né? E hoje pagamos caro por isso. Um jogo onde nós entendíamos que, pela proximidade das equipes em termos de classificação, era um jogo muito especial e decisivo, mas pecamos isso, temos que assumir essa responsabilidade, mas não temos muito tempo para ficar lamentando. Nós temos que trabalhar em cima dessa fragilidade, dessa inconstância, para que nós possamos, na quarta-feira contra o Fluminense, novamente nos apresentar bem e buscar mais uma vitória. Quem aqui? Ô Daniel, boa noite. Fred Moura, da Rede Multi TV União. Você já sabia que ia ser um jogo difícil, apesar da situação também do Fortaleza, que não é uma situação também tranquila dentro do campeonato. Mas o que foi que tu passou para os teus jogadores? Já que era um adversário difícil, né, enfrentar o Fortaleza aqui, independente da situação, e há 45 anos que o Sport não vence o time do Fortaleza jogando o Fortaleza nos seus domínios. Foi que tu passou para os jogadores tentar reverter esse quadro, essa situação, para tentar buscar uma vitória aqui? Bom, nós tínhamos um plano de jogo bem definido, no sentido de tentar tirar o jogo do Sacha e me fugiu agora o outro nome do volante do Fortaleza, do Matheus, junto com o Mateuzinho e o Lucas Lima marcando esses homens por dentro, né, que são dois volantes de boa construção. E quando tivéssemos a bola, tentar dar mais liberdade, principalmente ao Aderlan pelo lado direito, o Léo Pereira chegando também em velocidade pelo lado esquerdo, porque o Fortaleza atacava tanto com o lateral direito quanto o Pacheco do lado esquerdo ao mesmo tempo, né? E isso dificultava muito a questão defensiva, mas ao mesmo tempo, quando nós recuperávamos a bola, nós não tínhamos a velocidade que poderíamos ter tido para atacar esses espaços que o Fortaleza pudesse nos oferecer.
Então acho que isso foi um detalhe muito importante no primeiro tempo que deixamos a desejar, além, lógico, da questão dos duelos, de vencer mais confrontos dentro do próprio jogo, né, pela disputa pela bola, que também o Fortaleza foi melhor nesse aspecto e foi merecedor da realização do resultado, principalmente no primeiro tempo. Com relação ao tabu, é um tabu que existe, claro, mas é o primeiro jogo que eu estou à frente da equipe do esporte com relação ao Fortaleza. Tentamos fazer o nosso melhor para vencer, mas hoje reconhecemos que não foi o nosso melhor dia. Obrigado, Daniel. Valeu.